Ontem eu comecei a receber no WhatsApp, né, de amigos, que o Alexandre de Moraes vai disponibilizar, a partir da semana que vem, o código-fonte das urnas eletrônicas. E a turma queria aquele alvoroço, né? O Alexandre de Moraes vai liberar o código-fonte. Vou até botar meu fone de ouvido aqui, que eu quero ouvir essa reportagem com vocês aqui, porque isso é muito importante. E vocês têm que compartilhar isso com o mundo inteiro, porque o Alexandre de Moraes anunciou que vai liberar o código-fonte das urnas eletrônicas. Até vou mostrar aqui, ó, essa matéria saiu ontem no Antagonista e saiu também em outros portais. Né? O código-fonte das urnas eletrônicas será disponibilizado a partir da próxima semana. Até as eleições de 2024, o código-fonte estará acessível ao público em uma sala de vidro localizada no subsolo do Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa é a notícia bomba que nós temos para vocês, que o Alexandre de Moraes vai disponibilizar o código-fonte. Mas, e vocês têm que compartilhar isso para todo mundo, porque todo mundo tem que saber que o Alexandre de Moraes vai disponibilizar o código-fonte das urnas eletrônicas. Aquilo que a gente estava pedindo lá em 2022, a partir do dia 30 de outubro, e que a gente vem trazendo esse debate aqui com vocês na Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o vídeo 106 da Comissão Cidadã de Inquérito. Desde o vídeo 1, antes do vídeo 1, a gente já estava cobrando do Alexandre de Moraes a disponibilização, né? Que ele disponibilizasse o código-fonte original das eleições de 2022, não das eleições de 2024, né, Alexandre de Moraes? Porque aqui a gente não é mané, não. A gente da Comissão Cidadã de Inquérito está mergulhado nisso há muito tempo. Por quê? Porque é por causa disso que o Brasil virou o que está virando. Então, a proposta da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, é pacificar o país. E para pacificar o país, você tem que chegar na verdade. E olha, depois de 106 vídeos da CCI, nós já estamos calejados e já sabemos de salto e sorte, como é que é? De trás para frente, frente para trás, o que significa essa questão do código-fonte que o Alexandre de Moraes está querendo disponibilizar. Então, eu vou falar para vocês, eu trouxe aqui 2 recortes fantásticos, que vai dar uma clareza para a gente, né? Para você que está chegando agora, principalmente, né, porque a gente tem aumentado o número de inscritos ao longo desses meses, dessas últimas semanas, né? Vamos chegar a 62 mil aqui no YouTube, no Facebook, né? YouTube a gente está sendo sacaneado lá, mas tudo bem. O Facebook amadureceu, não envelheceu, o Facebook amadureceu. Então, o público-alvo que eu tenho no Facebook, é de fazer inveja a qualquer portal, qualquer perfil desse país, porque é um filé, é um público filé. Eu tenho certeza disso, entendeu? Eu falo as minhas merdas aqui, às vezes eu troco o pé pelas mãos, entendeu? Eu vou falar, por exemplo, de aborto, né? Aborto provocado, no lugar eu falo aborto espontâneo, aí vocês entendem que eu quero falar aborto, né, provocado. No caso por exemplo, do negócio da brincadeira ali, era na chave, era para ter pego outra coisa. Então, quem sabe o que eu estou falando é porque assistiu os últimos vídeos e tem muita paciência comigo. Porque eu faço aqui em condições de ao vivo, tá certo? Depois eu assisto, eu falo, putz, eu troquei o pé pelas mãos. Mas todo mundo está sabendo que eu faço isso aqui, né? Mas das maiores boas intenções do mundo. Por quê? Porque eu estou aqui, gente, assumindo responsabilidades, certo? A responsabilidade de pacificar o país é a maior de todas hoje. Porque você tem 2 grupos tomando posições, se responsabilizando pelo que eles querem defender, né? Que é o lado da direita, que é o lado da esquerda, né? E nós queremos defender a pacificação, o entendimento, a verdade, a pureza da alma. E aí é que eu falo para vocês, esse é o maior desafio que o Brasil tem hoje, é a Comissão Cidadã de Inquérito. Por quê?
porque é eu, vocês, a sociedade civil organizada participando para chegar na verdade, né? Que ninguém aqui é contra ninguém. Então, antes de chegar nesse recorte, que é fantástico, eu sei que vocês vão compartilhar com todo mundo, eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente tem a nossa chave de apoio de Pix aí, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor está valendo, viu, gente? Porque aqui a gente pagando as contas, a gente tem mente tranquila para pensar. E muitas pessoas falam assim: João, não tenho Pix, você não tem uma conta bancária? Então, na tarja azul aí, ó, depois da manchete do nosso vídeo, aparece aí os dados da minha conta, na conta poupança na Caixa Econômica Federal, tá certo? Aí vocês vão ver aí, ó, o número está aí, ó, 752-458-498-0, agência 0151, o código da poupança, gente, é 1288, tá? Porque tem código conta corrente, código conta poupança, mas é agência 0151, conta 752-458-498-0, tá certo? E lá está João Batista Guimarães, tá bom? O João Paulo é aqui para vocês, porque a gente faz esse trabalho de mídia, então a gente faz um nome profissional. Então vamos ao que interessa. Eu quero falar para vocês, é uma coisa que às vezes vocês vão ficar até assim, pô, é verdade, João, é verdade. Ó, nas eleições de 2014, vocês foram sacaneados. Vocês, eleitores que votaram no Bolsonaro, foram sacaneados. Porque a maioria de vocês votaram no Aécio. Tá, não foi com a mesma empolgação que vocês votaram no Bolsonaro, mas vocês votaram no Aécio, vocês acreditaram no projeto político do Aécio. O Aécio foi sacaneado. Antes do Aécio, teve o Geraldo Alckmin também, coitado. O Geraldo Alckmin também, vocês votaram, a maioria de vocês votaram no Geraldo Alckmin, certo? Porque o Sul sempre votou contra o projeto do PSDB. Então, o eleitorado que se diz conservador sempre votou contra o PT, entendeu? E esse eleitorado, ele é maioria no Brasil. Isso é fato, entendeu? Então, acontece uma anomalia no Nordeste que foge à regra, e isso a gente vai estudar nesse aspecto aqui. Então, depois que inventaram as urnas eletrônicas, entendeu? E aí que o PT chegou no poder, vocês vão ver uma fala do Lula, que é muito apropriada, tá? Eu vou colocar a fala do Lula aqui, para vocês verem. Vamos começar com isso. A prova de que o voto eletrônico é efetivamente um processo extraordinário eleitoral é que eu e o PT, sabe, em todas as eleições que disputamos, desde que começou as eleições presidenciais, somos o segundo ou o primeiro. Então fica fácil de entender, né? Por que depois que criou as urnas eletrônicas, o PT consegue chegar na ponta da beirada e, por 5 vezes, ganhar as eleições? Sendo que a maioria do Brasil ainda é um país conservador, né? Vamos entendendo. Então, meu caro, eu acho que é o seguinte, eu acho que o voto eletrônico é uma garantia da sociedade brasileira, saber que vai votar e o resultado vai aparecer, sabe, em tempo real. Em tempo real. Grande vantagem. E não é uma garantia para a sociedade brasileira, é uma garantia para o PT, né? Tem sido uma garantia para o PT o voto eletrônico, porque só o PT que defende o voto eletrônico. Só os apoiadores do governo Lula que defendem o voto eletrônico. Só os apoiadores do governo da Dilma que defenderam o voto eletrônico. O resto sempre foi contra. O Congresso chegou a votar, quase 95% do Congresso votou pelo voto auditável, voto impresso, com capacidade de auditar. Por quê? Porque o Congresso é eleito por uma maioria conservadora. E aí você tem essa, entendeu? Essa anomalia que acontece, que nós vamos chegar nela. Tá certo? Vamos ver. Para que o povo possa controlar
os votos nesse país. Eu quero ser candidato de um movimento que esteja disposto a resgatar a dignidade do nosso povo. É esse movimento que vai restabelecer a democracia. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. Atenção! Abre-se neste momento cadeia de rádio e televisão para o pronunciamento da ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então agora nós vamos chegar nessa questão importante. Engraçado, né? Depois nós vamos fazer uma matéria sobre o que a Gleisi Hoffmann falou, entendeu? A presidente do PT, que tem que acabar com a justiça eleitoral. De um jeito ou de outro, ela disse que só o Brasil que tem justiça eleitoral. Ou seja, né, quer acabar com as provas que a gente tem de como vocês ganharam as eleições nas 2 últimas décadas. Então a justiça eleitoral passou a ser algo insignificante para o PT, de uma hora para outra. Né? Então, presta atenção, em 2014, em 2018, quem era presidente do TSE era a Rosa Weber, que agora está aposentando, tá certo? Que colocou esse negócio do marco, da questão do pontinho em pontinho do feto aí, que ela quis votar, criou polêmica danada. Então, quando o Bolsonaro disputou a eleição e que ele ganhou, a primeira coisa que ela fez foi entregar uma Constituição para o Bolsonaro. Parece que ela entregou a única que ela tinha, porque ela ficou sem. Parece que ela esqueceu como é que interpreta a Constituição, no meu modo de entender. Né? Por quê? Porque para provar uma questão de questões que é do parlamento, ela toma para si a questão, né, do aborto provocado. Enfim, agora nós vamos entender. Por que, entendeu? Eles defendem a justiça eleitoral com muita ênfase, mas, entendeu? Na intimidade, eles sabem que não é assim, entendeu? Então, cria uma narrativa para dizer que a urna eletrônica é segura, mas eles mesmos sabem que não é. E aí o pulo do gato vai ser mostrado. Vamos lá? Boa noite. É da tradição brasileira que a presidência do Tribunal Superior Eleitoral dirija-se diretamente ao eleitorado na véspera das eleições. Uma palavra ainda sobre a segurança e confiabilidade do nosso sistema eletrônico. As urnas eletrônicas têm sido usadas há 22 anos nas eleições sem sequer um caso comprovado de fraude. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. Somos uma das 4 maiores democracias do mundo. Porém, a única que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia. Com agilidade, segurança, competência e transparência. Graças à tecnologia avançada, confiável, segura e auditável de nossas urnas eletrônicas. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O ministro Luiz Roberto Barroso deixou nesta quinta-feira a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. No pronunciamento de despedida, Barroso destacou a segurança das urnas eletrônicas. O sistema de votação eletrônica brasileiro é um sistema seguro, transparente e auditável. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista.
Trata-se de instrumento concebido pela equipe técnica do TSE, aperfeiçoado ao longo do tempo, a partir inclusive de testes públicos, de modo a garantir um processo íntegro, ágil e auditável. A Justiça Eleitoral garantirá que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável, com o TSE atuando em conjunto com os 27 TRS, com mais de 2.600 juízes e o mesmo número de promotores, com 22 mil servidores e mais de 1.800.000 mesários, verdadeiros agentes da cidadania. O surgimento daquilo que na linguagem da Justiça Eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da Justiça Eleitoral se fala do mesário pianista. Então, vocês perceberam quando eu falei no começo que, por exemplo, quem votou no Alckmin, no Geraldo Alckmin, foi esse pessoal, a maioria conservadora, que queria eleger o Alckmin, entendeu? Mas o mesário pianista já existia naquela época. Depois, quem votou no Aécio foi essa mesma turma, a maioria delas foi esse eleitor conservador, entendeu? E já existia o mesário pianista. E olha, a partir daí, da eleição da reeleição da Dilma e com a perda do Aécio, entendeu? O PSDB entendeu, olha, isso aí tem maracutaia. E seria complicado na época, né, para o Aécio. O Aécio chegou a pedir recontagem de votos, pediu auditagem, né, pediu... E a equipe técnica do Aécio falou assim, é impossível auditar esse sistema eleitoral, né? Então, não é que seja impossível, é que exige realmente um pouco de conhecimento técnico para trabalhar em cima disso. E na época faltou isso ao PSDB, entendeu? E faltou também um fator muito importante que aconteceu nessa eleição do Bolsonaro com Lula, agora no segundo turno, agora em 2022, e que não aconteceu nem na do Aécio e nem na de 2018, que sabe o que é? A publicação pelo TSE dos logs das urnas. Os logs das urnas é uma espécie de caixa preta da urna eletrônica, entendeu? É o que mostra como a urna eletrônica se comportou, entendeu? E isso aconteceu na eleição de 2022. E essa leitura conseguiu ser feita por quê? Por expertises que hoje entendem desse processo de automação, entendeu? De internet. Quer dizer, de códigos fontes, códigos digitais, essa linguagem HTML, que é uma linguagem técnica no campo da informática, né? Mas que hoje já existem muitas pessoas que dominam esse assunto. Então, em 2018, quando houve uma preocupação de tentar chegar a esse código-fonte, ao código-fonte não, chegar aos logs das urnas, aconteceu um episódio interessante, que foi a ideia de que um hacker tinha invadido o sistema eleitoral, né, e ficado navegando lá há muito tempo. E isso aí deu um pretexto para quê? Para que o TSE fizesse uma reformulação nos arquivos, entendeu? Da Justiça Eleitoral e apagasse os arquivos, que eram os logs das urnas das eleições de 2018, que ali se chegava, entendeu? No pulo do gato. E como o Bolsonaro era o candidato, era o presidente na época, e ele já era crítico, e ele já vinha com esse rescaldo, né, de que
O Aécio passou por isso, o Serra passou por isso, o Alckmin passou por isso, entendeu? E que questionar o processo eleitoral dava um discurso para essa esquerda socialista: você é antidemocrático, você está atacando a democracia, você está atacando a urna eletrônica. A urna eletrônica é sagrada. Sim, é sagrada. Por isso que nós estamos investigando a urna eletrônica, porque ali é depositado todas as esperanças do povo brasileiro. É ali que está o controle do PIB da nação, do nosso futuro, da nossa liberdade, da nossa independência, da nossa soberania. Então, deixar de discutir a urna eletrônica é abrir mão da responsabilidade de cidadão. Então, nós aqui, como Comissão Cidadã de Inquérito, estamos sim aprofundando nessas investigações, porque o que está provocando esse conflito das instituições realmente é isso. Por exemplo, essa semana teve uma frente parlamentar contra a interferência do STF nas pautas do Congresso. Ou seja, o TSE, o STF, o Supremo, está querendo legislar no lugar do Congresso. Por quê? Porque o Congresso é conservador, gente. E as pautas da esquerda não serão aprovadas no Congresso. Então, como eles não põem em votação, as lideranças cooptadas lá, não põem os projetos em votação, por quê? Porque sabe que vai perder, o Supremo assume essa prerrogativa e entra em confronto com o poder da Câmara do Congresso, que é o maior poder de uma democracia, é o Congresso Nacional. É ali que estão os representantes do povo. Eles é que constroem as leis, as normas, baseado na vontade da maioria da população, que os colocaram lá. Então, a ação do mesário pianista, que consegue chegar no candidato majoritário, que seriam aqueles que vão para governador de estado, prefeito, presidente da República, e um pouco no Senado, porque é uma chapa única. Então, essa ação do mesário pianista, que eles já acabaram de citar aí, é aonde faz com que joga para cima o candidato que tem menos presença no contexto nacional, mas o Congresso consegue colocar lá, né, a maioria dos seus representantes. Porque o mesário pianista, ele só tem duas teclas. Ele não toca aquele piano que vai para todos os deputados, porque são muitos deputados, entendeu? Então fica só na questão do executivo. Por isso que toda vez que o Lula ganha, ele tem que dobrar o número de ministérios para quê? Para cooptar o parlamento. Olha, vem cá, você vai ganhar um ministério. Vem cá, você vai ganhar um ministério. Então ele vai inchando o Estado e vai fazendo essa cooptação que alimenta esse vício da corrupção, entendeu? Por quê? Porque você só vai fazer o parlamentar aprovar uma pauta que vai contra o interesse da sua base se for através da pressão ou da cooptação, entendeu? Intimação, ó, eu vou te prender, ou vou te caçar, ou você não vai ter nada aqui se você não aprovar. Então, acontece isso. Então, vamos entender essa questão do código-fonte, né? E que o código-fonte já não é tão importante. Por quê? Porque os logs das urnas, que são arquivos das próprias urnas durante o processo de votação, revela como é que a urna se comporta. E isso foi comprovado, entendeu? Por isso que o pessoal foi para a rua, entendeu? Acabou o dia 30 de outubro, a turma tomou as ruas do Brasil. Por quê? Porque ninguém é bobo mais. O Brasil já conhece. Antes, você tinha uma discussão que acontecia apenas no plano político. Na primeira eleição da Dilma, o negócio ficou no plano político, né? O pessoal do PSDB ficou grilado, alguns partidos ficaram grilados, mas ninguém quis afrontar, né? Porque não tinha noção do que estava acontecendo, sabe? É aquela brincadeira que eu fiz, você precisa de um comparsa para fazer aquele joguinho, de onde está isso, onde está aquilo. Então, depois com a eleição do Aécio, aí a turma, né, os parlamentares, a classe política já entendeu o que estava acontecendo.
Só que era difícil bater de frente com o sistema se você não tinha a prova material, que hoje tem, o PL tem, quando ele trouxe os logs das urnas. Entendeu? Então, antes ficava apenas no plano político, né, das lideranças políticas. Agora não. Agora a informação chegou na base da sociedade. A sociedade entendeu como é que funciona o processo eleitoral. Ah, mas o PT fez isso durante todo esse processo. Mas daí? Fizeram a gente de maneba, fizeram. O que aconteceu, aconteceu. O passado passou. Ah, mas eles queriam fazer um governo ruim? Não. Eles queriam governar o Brasil. Eles tinham uma ideia de Brasil que eles queriam pôr em prática. Então, eles tentaram pôr do jeito deles. Algumas coisas deram certo, outras não. Mas na base da maracutaia, né? Por quê? Porque sabia que se fosse defender a pauta de esquerda que eles tinham, a maioria brasileira conservadora não ia embarcar nesse projeto. Então, essa coisa, não vamos ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder. Não se ganha a eleição, se toma. Fica aquele discurso, sabe, assim, andando nos corredores do submundo da política, né? Então, vamos entender direitinho. Mas não se esqueça, essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui, gente, é Minas Gerais. E Minas é um estado de espírito. E espírito, para ser livre, você precisa ter responsabilidade. Então, assume responsabilidade. Apoie a Comissão Parlamentar de Inquérito. Apoie a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, porque é a base popular que está se levantando. Isso, essa cobrança lá dos parlamentares que fizeram essa frente ampla, que estão fechando a pauta do Congresso. Por quê? Porque querem que o STF pare de interferir aquilo que eu estou falando para vocês. Entendeu? Então vamos entender. Agora vamos entrar nas minúcias para vocês entenderem. Eu vou parando e vou explicando. Depois da zerésima e do resumo da zerésima impressos, a urna pedirá que as mesárias e os mesários presentes sejam registrados. Para isso, cada um deles deve informar o número do título de eleitor no terminal do mesário e posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador. Após o registro do título de todos os mesários presentes, apertar a tecla Corrige para encerrar o procedimento e aguardar o início da votação. Então, percebe? A hora que a urna é aberta e tira a zerésima, que mostra que a urna não tem voto nenhum, o que acontece? O registro dos mesários. Então, aquela urna específica, cada urna, são 500 e tantas urnas, aquela urna específica vai registrar quem é o mesário que vai operar aquela máquina. Então, a digital do mesário é cadastrada ali, naquele momento. Então, nos logs das urnas foi identificado um número que aparece em todas as linhas de todos os logs, entendeu? Esse número que apareceu nesse log da urna, quando o TSE fez uma demonstração, igual o Alexandre de Moraes quer fazer agora, nós vamos mostrar o código-fonte para vocês e tal. Então, aquele número, aquele código, esse número específico, é o mesmo número que aparece bilhões de vezes, porque são muitas informações, os logs de urnas, cada voto, entendeu? Dá um monte de linhas. Então, esse número apareceu. Esse número, ele não tem nenhuma identificação, mas esse número não estava na hora que foi a demonstração para, né, as pessoas que estavam fiscalizando. Na época, o Alexandre de Moraes, vem cá para vocês verem que tudo é certinho. Olha, aqui está o código-fonte, aqui é o logo de urna. Então, esse aqui é como é que funciona o processo. Mas, quando foi feita a eleição, entendeu? Usaram um número que entrou no código-fonte. Então, esse número é que faz o quê? Autentica a digital do mesário. Então, é a única explicação para esse número aparecer lá. E você vai ver que o presidente do Instituto Voto Legal, ele cobra isso. Falou assim, vocês mostraram para a gente que era assim, e veio assim. Então, quer dizer, o maior desastre para a justiça eleitoral, do ponto de vista da pretensão do Alexandre de Moraes e desse pessoal da esquerda, é que a disponibilidade dos arquivos do código-fonte
para a população, do modo geral, para os partidos, né? Desnudou o sistema, desnudou o que aconteceu. Então, sim, houve um código malicioso que foi introduzido dentro do código-fonte, e isso foi detectado aonde? Nos logs das urnas eletrônicas. Eu sei que é complicado para vocês, mas a meninada, passe para a meninada assistir isso aí. Eles gostam disso, tá certo? Então, a partir disso, vai vendo. Durante a votação, eleitor com dados biométricos cadastrados. Ao entrar na sessão, a eleitora ou eleitor apresenta o e-título ou um documento oficial com foto à mesa receptora de votos. Depois de identificado, a mesária ou mesário procura o nome da eleitora ou do eleitor no caderno de votação ou no caderno de votação das eleitoras e dos eleitores transferidos temporariamente, se houver, e dita ao presidente da sessão o número do título eleitoral. O presidente da sessão digita o número do título no terminal do mesário e lê em voz alta o nome da eleitora ou do eleitor e o número de sequência no caderno de votação, para que a mesária ou o mesário confirme que é a pessoa correta. Se os dados apresentados no terminal do mesário estiverem corretos, o presidente aperta novamente a tecla Confirma. O sistema emite um aviso sonoro e o presidente solicita que a eleitora ou eleitor posicione o dedo polegar ou indicador sobre o sensor biométrico. Durante o posicionamento do dedo no sensor, aparece no terminal do mesário a mensagem: "Por favor, aguarde". A pessoa deve manter o dedo posicionado no sensor até o reconhecimento da digital, momento em que o sistema emite um aviso sonoro. Em seguida, aparece no terminal do mesário a mensagem: "Eleitor reconhecido com sucesso". Só então a eleitora ou eleitor retira o dedo do sensor. O presidente aperta novamente a tecla Confirma para habilitar a pessoa a votar. A eleitora ou eleitor dirige-se à cabina e vota. Nesse caso, a eleitora ou eleitor é dispensado de assinar o caderno de votação. Olha que interessante. Isso aí, é muito sério. A pessoa é dispensada de assinar o caderno de votação. Então, quem está com a biometria em dia e consegue votar normalmente, não assina nada. Ele não precisa provar que esteve lá. Ele recebe esse papelzinho aqui, ó. Eu estou com meus 2 papelzinhos aqui, ó. Eu quero que vocês comentem aí se alguma vez alguém pediu esse papelzinho para vocês, esse selo de que você votou, que diz assim: comprovante de votação, eleição gerais de 2022, segundo turno, data 30 de outubro de 2022. Quem votou? João Batista Guimarães. Inscrição para Unidade Federativa Minas Gerais, zona eleitoral, tal, seção tal. Então, eu nunca me pediram isso. Entendeu? Isso é o comprovante que eu votei. Eu. Então, eu não vou nem perguntar, vai lá no cartório eleitoral e vê se eu votei. Eu votei aqui, ó. Eu tenho meu comprovante, eu fui lá, votei. Eles destacaram esse comprovante e me deram. Ou seja, quando eu voto normalmente, eu ganho o meu cartão, o meu selinho, mas não assino. Então, eu é que tenho que provar que eu votei. Não é o STF. Ah, mas se você for lá e fala assim, mas aqui, ó, se você chegar lá e falar assim, eu não votei. Aí ele vai lá, olha no seu caderno e fala assim, mas aqui, ó, você não está com o seu recibo aqui, seu recibo foi destacado, sinal que você votou, tá certo? Não, mas eu não tenho recibo. Então você perdeu, porque o seu recibo não está aqui, você votou. Mas não tem minha assinatura aí para provar que eu votei? Não tem. A única comprovação que o cartório eleitoral tem é que foi tirado o selinho do caderno de votação no dia da eleição. Então, esse selinho que você anda com ele aí guardado, que eu não sei para que serve até hoje, porque eu nunca usei isso para nada, serve, mas eu nunca usei isso para nada. E se você nunca usou, responde aí no nosso comentário. Então, isso é muito grave, entendeu? Por quê? Porque você foi votar.
você tem que mostrar que você esteve lá, que você assinou, para provar que você esteve lá. Porque se alguém for lá e votar no seu lugar, é só destacar o selinho e falar, não, ele votou. Aí que o mesário pianista entra em situação. Então, vai vendo. Ao final, o documento apresentado, o comprovante de votação e o celular são entregues à pessoa que votou. Biometria do eleitor não reconhecida. Uma situação que pode ocorrer é a biometria do eleitor não ser reconhecida na primeira tentativa. E nesse caso, o que se faz? No terminal do mesário aparece eleitor não reconhecido. Essa mensagem também será mostrada caso o eleitor demore mais de 15 segundos sem posicionar o dedo no sensor. Após a mensagem, o presidente aperta confirma para iniciar uma nova tentativa de leitura da digital do eleitor. Esse procedimento pode ser repetido até 4 vezes e o presidente, inclusive, deve sugerir ao eleitor que posicione outro dedo no sensor. Se ainda assim não houver reconhecimento das digitais, confira com o mesário se o número do título do eleitor digitado está correto. Se estiver, pergunte ao eleitor o ano de seu nascimento e digite no terminal do mesário. Estando certa a informação, o eleitor já pode votar. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o presidente coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. Viu? O presidente da mesa ou o mesário, as pessoas que estão conduzindo o processo, por exemplo, a biometria do eleitor não foi reconhecida. Muitos já falaram aqui, João, minha biometria não foi reconhecida. Então, quem abriu a urna para ele votar foi a digital do mesário ou a digital do presidente, daquele que está comandando a sessão ali. Entendeu? Ou seja, esse dedo do mesário abre a digital para qualquer um votar. Então, se você não reconheceu o seu digital, deixa comigo, vai lá, vota lá. Entendeu? E isso é que é o grave. Por isso que nasceu esse termo que o Gilmar Mendes chama de o mesário pianista. Por quê? Porque o mesário fica botando o dedo dele ali na digital, tocando piano, quer dizer, tá, entendeu? Então ele abre a urna para o eleitor que não tem biometria, mas pode abrir a urna para qualquer um, porque a digital dele tem esse poder. E aí, como diz o Flávio Dino, deu 5 horas da tarde, entendeu? Fechou a porta ali, aí quem não veio votar? Aí o dedo do mesário. Quem disse isso não sou eu, é o Flávio Dino. Quem confirma isso é o Alexandre de Moraes. E quem sustenta isso? Gilmar Mendes, que deu o nome para o negócio. Mesário pianista. Então, gente, a Comissão Cidadã de Inquérito não está atacando as urnas eletrônicas, está defendendo as urnas eletrônicas, desse vício que está acontecendo. E que as autoridades do Poder Judiciário conhecem, mas querem que a população não reconheça. Por quê? Porque vai vulnerabilizar o trabalho da Justiça Eleitoral. Então, eles perdem credibilidade se isso se tornasse público. E também atinge as pretensões desses candidatos que não têm, né, essa vontade popular que ganha esse apreço aí dos mesários, né, esse carinho dos mesários. Então, vamos vendo. Essa ocorrência precisa ser registrada na ata e o eleitor deve ser orientado a procurar o cartório eleitoral para atualizar seus dados biométricos. Encerramento da votação. A última etapa do trabalho precisa ser seguida com bastante atenção. Primeiro, veja se às 17 horas de Brasília ainda tem eleitores na fila. E neste caso, um dos mesários entrega senhas individuais, começando pelo último da fila. Somente após o atendimento do último eleitor, o presidente começa os procedimentos de encerramento da votação. Nessa etapa, a urna gravará o resultado da votação. Então, esse negócio de falar, deu 17 horas, pum, caiu a carga, sleep time, né? Tipo televisão. Você programa a televisão para desligar, vamos supor, você quer colocar a tecla soneca. Você está vendo lá um filme, uma série, mas você sabe que você vai dormir no meio da série.
Então você programa a televisão para desligar. Então, tal hora ela vai desligar. Pode estar acontecendo o que for, ela vai desligar. Nesse caso, o que acontece? Eles falam assim, deu 5 horas, a urna não desliga. Tinha que ter um sleep time, né? Um efeito soneca para a urna. Ó, deu 5 horas, pum, a urna desliga, sozinha. Ela foi programada para isso. Mas não, aí tem esse detalhezinho. Ó, deu 5 horas. Se ainda tiver alguém na fila para votar, ele pega a senha, entendeu? E espera até o último eleitor votar. Então, com essa prerrogativa, ou seja, não tem hora para acabar. Por isso que o Flávio Dino fala, deu 5 horas, fechou a porta lá, pá, o mesário pianista vai tocando piano ali até às 11 horas da madrugada. Então, quem acompanha a CCI, e já viu nos vídeos anteriores, que mostra a apuração dos votos, né, pelas grandes mídias, e fala assim, Bolsonaro está na frente, mas está diminuindo. Por quê? Porque os votos da região do Nordeste ainda não chegaram. As urnas do Nordeste ainda não chegaram. Por quê? Porque está tendo uma orquestra de pianistas lá. Entendeu? E aí acontece isso, que dá essa distorção, o Brasil inteiro votando num projeto, e aí o Nordeste fechadinho, votando com outro projeto, que é minoritário, mas consegue fazer o presidente majoritário ganhar. Quer dizer, consegue levar voto para aquele que não tem, né, a maioria da vontade popular. Então, essa leitura do Gilmar Mendes, do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes, estão certíssimos. Eles falaram que realmente o mesário pianista influencia na decisão do voto. Eles fazem um serviço. E que pena, né? São brasileiros. Olha, são mais de milhões, mais de 1 milhão de mesários. Olha como é que esse negócio é abrangente, né? Então, vamos ver. A prova de que o voto eletrônico... Deixa aqui, vocês já viram. Essa parte aqui agora. Espera aí, está chegando. Espera aí que está chegando. Tem que utilizar a tesoura porque foi colado. Nossa, grande suspense, hein? Vamos lá. Ó, aí nós vamos ter que utilizar a tesoura porque foi colado com fita, ó. Todas as folhas do caderno. O segundo caderno foram coladas com fita. Olha só, então parece que foi arrancada e colada de novo. Isso, ó. foi destacada aqui, ó, e foi de novo colada. Destacado colado com fita. Adesivo branco. Foi colada com adesivo, com durex. Olha só, isso não podia. Você se tem que estar. Nossa! Aí tem que fazer uma tesoura. Aham. Ah, não, isso não tá. Eu vou ver se as outras folhas, as outras estão assim também, essas outras salas. E já tem coisa arrancada aqui. É que essa é do primeiro turno, né? Ah, entendi. Aí era um caderno só, né? Aham. Então todas foram destacadas e coladas com durex. Ó, tem umas que tá mais comprida aqui, ó. Mas esse aqui é essa cara de, né? Olha só, bom saber isso. Já vou denunciar já. Destacaram errado, acho que cortaram. Cortar, foram destacados de algum outro livro, porque aqui, ó. Na verdade, a folhinha do primeiro turno, exatamente. Que é daqui pra cá, ó. Sim, entendi. Entendi. Bem, isso chegou para mim aí no WhatsApp, né? A gente não mostra a fonte, mas é o que está rolando no Brasil inteiro. Lembra que eu falei para vocês desse selinho? Ou seja, quando você vai votar e a sua digital funciona, você não assina nada. Você não tem como, sabe? Você prova para você mesmo, eu quero provar que eu votei. Por quê? Porque eu tenho o selinho. Mas como é que a Justiça Eleitoral prova que você votou? Porque arrancou o selinho. Tá certo? Tá. Mas vamos tentar entender. Eu fiquei pensando nesse caderno aí durante muito tempo.
Por que que arrancaram e colaram de novo? Aí eu cheguei na questão, será que o mesário, na hora que vai votar, ele arranca, entendeu? Por quê? Porque tem que arrancar para fechar eu acho que é assim, né? Para você fechar o caderno de votação lá na hora, para fazer o boletim de urna, né? O relatório, você tem que falar, olha, tantos votaram. Como é que você sabe que votou? Ninguém assinou? Ah, porque arrancou o caderno, o selinho. Tá. Então, vamos pensar o seguinte, se o mesário pianista votou para você, mas você fala assim, eu não votei, porque eu não tenho a minha prova que eu votei. Já que não existe como assinar, né, a minha prova, eu não tenho o meu comprovante. Então, eu vou lá no cartório eleitoral e vou pedir uma prova. Falo assim, olha aqui, eu não fui votar. Eu quero saber se alguém votou por mim. Nem todo mundo vai fazer isso, mas vai que algum gaiato, algum espertinho, algum inteligente, algum de boa vontade, fala, não, eu quero certificar para ver se eu, né, pegar minha... Eu vou lá, como diz assim, justificar meu voto, né? Olha aqui, eu não votei num dia porque eu não estava aqui e tal. E aí, meu amigo, se ele fala assim, eu quero que você me prove que eu não votei. Não, tá aqui, ó. Você não pegou os seus. Ele está aqui no seu caderno ainda, não foi destacado. Então, é uma garantia para o TSE, se o mesário votar para alguém, tira, depois põe de novo. Porque se o eleitor for justificar o voto, ou for tirar uma prova, se ele votou ou não, né, fala assim, eu não votei, eu não tenho esse papelzinho, eu não votei. Então vou lá reclamar. Chegou lá, cadê minha? Prova aí que eu votei. Se alguém votou por mim. Não, está aqui, ó. O seu canhotinho está aqui, colado no caderno. Você não votou. Então, essa é a interpretação que eu tenho, entendeu? De que a auditagem dá para fazer se quiser, mas tem que ter esses elementos. E aí, 2022, aconteceram todas essas provas, porque a sociedade está atenta. Ninguém mais quer ser feito de palhaço. Esse negócio de chegar e falar, perdeu o Mané, derrotamos os bolsonarismo. Horas, né? São milhões de brasileiros, mais de 100 milhões de brasileiros. Vocês querem fazer de trouxa? Você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Você engana alguns. Mas a população já está sabendo. Por isso que ela ocupou as ruas. Né? Vamos terminar. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente, até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Viu? Quem falou isso é o ministro Barroso, quando era presidente do TSE. E os logs das urnas é aquilo mesmo, é a caixa preta da urna eletrônica. Isso foi disponibilizado. Então, gente, a prova material está aí, entendeu? E a cidadania tem isso. O cidadão brasileiro tem isso. Por isso que a CCI existe, Comissão Cidadã de Inquérito, porque a gente não quer ficar à margem do processo. Nós queremos participar, por quê? Porque a sociedade brasileira que está sendo lesada. A gente não quer saber se é a esquerda ou a direita que ganhe, mas que ganhe honestamente, que o projeto seja aprovado pela maioria, tá? E que a transparência seja ampla. Então, Alexandre de Moraes, você que quer mostrar o código-fonte para dizer que você está andando certinho, entendeu? Discuta isso aí com a população brasileira, encara isso. É a sociedade civil que está convocando você para prestar esclarecimento sobre esse código-fonte de 2022, não de 2024. A gente quer saber o que foi feito no verão passado, tá certo? E a gente sabe. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo.
E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Eu só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Outro ponto direto, urnas eletrônicas. Desde 96 a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar, até para sacar dinheiro com Bolsa Família, Auxílio Brasil, precisa de senha. Quem tem que autorizar você a votar é você próprio. Se você esqueceu a sua senha, não vota. Existem vários casos de registro, são 472 mil sessões. A gente tem casos de votações e sequências em menos de 10, 20 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. Na Colômbia, a Indra foi acusada de corromper oficiais eleitorais e forneceu software. Corromper oficiais eleitorais. Nós temos uma urna que o erro começa na largada. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe que não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. Mas, em especial, é ainda mais grave nas urnas onde houve votos após as 17 horas. O que poderia ser, claro, mas com uma particularidade, que em muitas urnas, os votos após 17 horas ultrapassam os 50% do total de votos. Incluso em algumas pesquisas, registraram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. Então, gente, se eu estou levando isso para vocês, e a CCI, a Comissão de Cidadã de Inquérito, que eu aqui na presidência, eleito por mais de 1.400 brasileiros, né, internautas que me colocaram aqui, sabe da responsabilidade que nós temos com essa comissão, né? Isso que você vê aqui, você não vê em lugar nenhum. Por quê? Porque a gente não está aqui para derrubar esse ou aquele político, esse ou aquele sistema. A gente está aqui para descobrir como a gente vai pacificar essa nação. Aqui ninguém é contra ninguém. Aqui a gente é a favor da verdade. A gente quer uma coisa bacana, uma democracia verdadeira, sabe? Sem malandragem. Sabe, eu acho que o Brasil pode fazer isso. E se eu sou o protagonista desse projeto que está trazendo isso para vocês, então é porque eu tenho essa responsabilidade. Não estou fazendo isso aqui para derrubar A ou B, para te fazer de A ou B. Entendeu? Isso tem que chegar ao fim. Isso precisa chegar ao fim. E, claro, nós vamos acabar com a CPMI agora, esse mês de outubro, mas esse projeto, esse embrião que aconteceu aqui, a cidadania se fazendo valer, entendeu? Por quê? Porque são milhões de pessoas olhando. Não é só político, não. É a sociedade que está se fazendo colocar. É o Brasil, esse país continental, que quer ser ouvido, que quer ser respeitado. Chega de fazer a gente de mané. Entendeu? Já deu. O Lula, que Deus dê muita saúde para ele viver muito, mas ele já está aí, ó, fazendo cirurgia. Já é um homem que já era para estar fora da política. Vai ficar andando aí com um pouco de cadeira, né, um pouco de andador, porque fez uma cirurgia que vai deixar ele limitado. Ah, ele não quer mostrar fraqueza. Tá, mas, gente, o homem está cheirando os 80 anos. E o futuro está aí batendo na porta. Já deu o que tinha que dar. Tá certo? Então apoie a Comissão Cidadã de Inquérito. Está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, né? Não tem BR não, viu, gente? Eu botei BR aí de burrice. É jpnoticias@gmail.com. Esquece o BR.
tá? Isso aqui é porque eu estou fazendo umas mudanças aqui, vocês estão vendo aqui que está meio bagunçado. Então, eu preciso de tranquilidade, diminuir meu aluguel, diminuir tudo, para poder ter condições de pensar. Se eu ficar com as minhas contas vencendo, a gente não avança, tá certo? Então, é eu, vocês aqui, trabalhando para construir essa verdade, esse país livre que todos os brasileiros querem, tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Compartilhe, comente se você alguma vez precisou de usar esse selinho aqui, ó. Porque quanto mais comentário, melhor, gente. Isso tem que multiplicar, isso tem que ganhar o mundo, não é só o Brasil, não. Não é eu que quero ser famoso, não, certo? Eu estou aqui prestando um serviço para vocês. Eu, por mim, eu estaria fazendo outra coisa. Mas eu sei porque vocês que querem que eu fique aqui. Então me ajudem, divulguem, comentem, compartilhem e apoiem o projeto com nosso Pix, jpnoticia@gmail.com. Esquece BR. Tá vendo? Cada dia eu faço uma coisa errada. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando e protegendo todas as famílias brasileiras. Mesmo aqueles que não têm fé, a gente reza por vocês. Tá bom? Um abraço.